Nós sentimos orgulhosos dos irmãos, como pais, se orgulham dos filhos quando fazem alguma coisa muito boa. Nós ficamos muito orgulhosos dos irmãos da festa de ontem, com o carinho que os irmãos se empenharam, as comidas, os enfeites, o empenho nos convites. Teve uma turma aqui quarta-feira que atendeu aquele nosso apelo, nosso chamado. Estiveram cobrindo esse bairro com propaganda da nossa festa. De fato foi muito bom. Eu creio que o Senhor foi honrado com a nossa alegria, com o carinho e com a atenção e com o empenho em cada detalhe para que essa festa fosse realmente uma grande bênção. Que Deus continue abençoando, recompense a cada um, seja derramando mesmo das suas bênçãos. Muito obrigado, amados. Vamos continuar falando sobre a nossa identidade, a nossa nova identidade. E hoje um tema muito especial. Deus vai falar com você. Quando estava preparando e lendo essa palavra, Deus falou muito ao meu coração. E eu sei que essa é uma palavra para a sua vida. Para a sua vida. Então abra o seu coração. Esteja com o desejo de beber de Deus nessa noite. Amém, queridos? Esteja assim ansioso em ser ministrado pelo Senhor nesta noite através dessa palavra. Feche seus olhos. Eu vou orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por essa ministração dos nossos irmãos da música. Te louvamos, Pai, pela vida deles, que o Senhor continue abençoando cada um deles. Obrigado, Senhor, por esse testemunho do Pedro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao coração dele, tem incomodado a igreja nessa questão também, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que vai ser lida, a apresentação das crianças após essa palavra. Senhor, continue nos abençoando. Fale ao nosso coração um pouco mais nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo de Deus tenha liberdade em compartilhar a sua palavra aos nossos ouvidos. E que possamos estar com nossos ouvidos atentos, abertos àquilo que Ele vai falar. Nessa noite eu gostaria de falar sobre esse tema, chamados para viver vitoriosamente. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 de Samuel, no capítulo 11, de versos 1 a 11. Deixa aberto, antes eu vou dar uma pequena introdução. 1 Samuel 11, de 1 a 11. Faz muito tempo que eu não prego sobre o Velho Testamento. Mas alguns princípios importantes aqui a nos lembrar sobre como viver vitoriosamente. Todos acharam? Presta atenção agora um pouco. Não leia, nós vamos ler juntos esse texto. Todos nós fomos chamados pelo Senhor Jesus. Nós estamos falando nesses dias, nessas semanas, sobre a nossa nova identidade. Nova identidade como igreja, nova identidade como discípulos de Jesus. O Senhor nos chamou para andar com Ele, para estar com Ele, para viver com Ele, para viver uma intimidade profunda, vibrante, dinâmica, diária, num relacionamento intenso com a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está em nós através do seu Espírito. E a palavra de Deus diz que nós, através do que Ele fez na cruz do Calvário, nós nos tornamos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Mas sabemos que nós precisamos continuar vivendo em vitória. Ele nos fez mais do que vencedores, mas também nos fez seguidores, nos fez pregadores, nos fez discipuladores. E nós precisamos entender a nossa nova identidade. É preciso ficar bem claro que a nossa nova identidade como discípulo é
a missão que Ele deu para nós fazermos, enquanto estivermos nessa vida. E os galardões, as bênçãos e as recompensas que nós recebemos e nós receberemos, algumas em vida, através da nossa obediência e alguns princípios que nós vivenciamos aqui, colhemos, como ouvimos nessa noite. Se semearmos corretamente, colheremos corretamente. Mas, amados, nós também precisamos entender que há muitas outras e maiores e melhores na eternidade. Bênçãos grandes, grandiosas, que nossa compreensão humana não pode captar, que nós receberemos. E elas são frutos da nossa atitude, são fruto da nossa missão de evangelizar e discipular. O tema que nós temos abordado aqui nos cultos na nossa comunidade e também na nossa célula, e foi tema da nossa conferência, fala exatamente sobre isso. Mas às vezes a falta de clareza, de compreensão, de entendimento da nossa nova identidade nos faz fracos, incompletos. E nós precisamos reagir, porque nós somos discípulos de Jesus. Jesus conta com a gente. Jesus nos chamou, nos deu uma diretriz, nos deu uma missão. E desde o início do ministério de Jesus, aqui na terra, essa missão foi bem clara para os discípulos. Eles deveriam ser seguidores e deveriam ministrar. Seguir Jesus e ministrar. Seguir Jesus, evangelizar e discipular. Nós vimos na semana passada isso, bem claramente, quando ele convidou os discípulos a andar com ele e enviou os discípulos a pregarem, a evangelizarem e a expulsarem demônios. Quando o evangelho chega a luz do Senhor, chega o poder de Deus, chega a autoridade do Senhor e toda ação diabólica cai por terra, é desfeita, é desprendida da pessoa. Então, aprendemos que seguir Jesus envolve um processo, lembram-se? Um processo de relacionamento com Ele. Fomos chamados para um processo. O processo de andar. E esse caminhar me faz mais parecido com Ele. Me transforma a imagem dEle. E também nós somos chamados para um propósito. Não podemos ficar só no processo. Nós precisamos caminhar no propósito. E o propósito é sermos discípulos frutíferos. Sermos discípulos frutíferos. Então, o objetivo final é transformarmos o mundo, é implantarmos o reino de Deus. Você não tem outra missão. Enquanto você trabalha, você implanta o reino. Enquanto você negocia, você implanta o reino. Enquanto você estuda, você implanta o reino. E Deus quer nos abençoar nesses lugares. Os nossos negócios, nossa profissão, nosso estudo. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos colocar lá em cima. Mas precisamos fazer a missão. Enquanto fazemos a missão, o Senhor honra a nossa vida e o que nós temos. Ficou bem claro para os primeiros discípulos, ao ponto de Paulo se chamar servo do Senhor Jesus. Em todas as cartas de Paulo, na introdução das cartas, ele diz: Paulo, um servo, um escravo, um discípulo de Jesus. Pedro, na mesma forma, ao escrever a segunda carta de Pedro, ele diz: eu, Pedro, um servo de Jesus. Eles tinham clareza da identidade que eles tinham recebido de Jesus. Bem, nós somos discípulos servos. Nossa vida não pertence mais. Nós temos que perguntar todos os dias: Senhor, o que eu preciso fazer para ser um bom servo nesse dia? Essa é a nossa oração. Às vezes nós pedimos: Senhor, nos abençoe. Está certo, precisamos ser abençoados pelo Senhor. Mas de fato a nossa oração, a oração que Deus quer que nós façamos é: Senhor, eu sou um servo, um discípulo. O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? E por não termos muito bem a identidade formada,
clareza numa vida de vitória, como é o tema dessa noite, nós precisamos compreender que precisamos assumir essa identidade vitoriosa e não permitir mais que o diabo, o inimigo, haja na nossa vida. Você está com o texto aberto? Vamos ler esse texto. Eu confesso que por muitas vezes passei por esse texto nas leituras que eu fiz e de fato não entendi muito bem, ou não que não entendi, mas às vezes a gente lê por ler, né, a Bíblia. E não se detém muitas vezes em alguns textos, esse é um deles. Bom, o que está acontecendo aqui? Israel está debaixo de juízes que comandam, que orientam Israel. E eles entraram na terra prometida e estabeleceram, mas não destruíram todos os seus inimigos. E alguns deles perturbavam nessa fase. E esse é um texto exatamente num desses ataques. Veja só que interessante o texto. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade. E então os homens de Jabe lhe disseram: vamos fazer um acordo, e nós os aceitaremos como nossos chefes. Naás respondeu: tá certo, eu faço o acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram: dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nós entregaremos a vocês. E os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: o que foi que houve? Por que todos estão chorando? E eles contaram que os mensageiros de Jabe tinham feito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou. E ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. E o povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. E então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou a Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabe: digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. E o povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a vocês, e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu os homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia, já haviam massacrado os inimigos. E os que escaparam se espalharam, cada um fugiu para um lado. Veja que texto interessante. Um pouco longo, mas muito interessante essa história. É o tema dessa noite. É o tema de nós fomos chamados para viver vitoriosamente. Esse é um relato interessante. Não sei aqui quantos já leram esse texto. Talvez poucas pessoas já leram esse texto. Ou se aperceberam, como nessa noite estamos fazendo desse texto. A primeira coisa a observar aqui é que tinha um camarada chamado Naás, líder dos amonitas. E esse Naás é a figura do diabo no Velho Testamento. O nome Naás significa eu sou teu inimigo. De fato, Naás era um cara que não tinha muitos amigos, né? Ele chegava perto de alguém e disse: qual é o teu nome? Teu inimigo. O cara já ficava ameaçado. Já não tinha muitos amigos.
E ele era o rei dos amonitas. E a palavra Satanás foi tirada dessa palavra Naás, que é inimigo. Que a palavra significava inimigo. O diabo, ou Naás, cercou a cidade de Jabes. E é assim que o diabo faz, quando você lê em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Você lá lê em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que Satanás anda ao derredor, procurando alguém para atacar. E foi a estratégia que Naás usou, cercou a cidade. E o que ele queria? Aí ele ficou bem claro, olha, nós vamos aí e vamos destruir vocês. E o povo de Jabes viu que eles eram um número gigantesco. E a cidade era pequena. E ficou bem claro nesse texto também, que quando a notícia chega a Saul, ele fica furioso com a atitude covarde do povo. O povo começou a chorar, se lamentar, se quebrantar. E agora todo mundo vai ficar caolho, né? Todo mundo vai ficar com seu olho direito furado, e etc, etc. E o Espírito Santo trouxe uma fúria ao coração de Saul. Uma fúria por uma atitude passiva e covarde que o povo de Jabes, Gileade, estava tendo. Ele ficou apoderado. Na realidade, essa fúria era do Senhor. O Senhor estava furioso com esse povo. Por quê? Porque quando Deus trouxe esse povo para essa terra, disse com letras garrafais que o povo de Israel seria vitorioso nas batalhas. E o povo de Jabes não estava acreditando nisso. Estava acomodado. E o que o povo de Jabes fez? Quando ele se atemoriza, se sente coagido, ele faz o quê? Uma aliança com o inimigo. Porque a ação do inimigo era matar mesmo todo o povo de Jabes. E o povo de Jabes, então, acomodado, acovardado, faz uma aliança. E eles não se aperceberam que o Senhor estava com eles. A opção de lutar, de enfrentar e crer que Deus daria vitória, estava fora de cogitação. Para eles, a derrota era certa. Então, o que tinham que fazer era um acordo com o inimigo. Eles não acreditavam na possibilidade de uma vitória, de uma ação de Deus na vida deles, naquele momento. Eles se acovardaram. Então, para eles, o contentamento era o seguinte: o que eles vão fazer? Quando a gente furar o olho direito, tá bom demais furar o olho direito. Pelo menos a gente está vivo. A gente perde um olho, mas fica com outro. E fica vivo. Eles se acovardaram de tal forma. Eles recuaram de tal forma. E é assim, queridos, que muitas vezes nós cristãos vivemos hoje. Nós queremos apenas viver a vidinha normal, a vida normal, e acabamos fazendo uma aliança com o inimigo, servindo ao inimigo e também aos seus interesses. É assim que acontece. Infelizmente, a gente se contenta com a normalidade, com o problema. E a gente chega a um ponto de dizer, não vai ter mais vitória. A gente chega a um momento da vida da gente e diz, não vai acontecer mais nada. Tá bom assim? Desse jeitinho tá bom. Furou um olho, mas eu fico inteiro, né? Pelo menos fico vivo.
Então, às vezes, agimos assim, com um estilo de vida de sobrevivência, um estilo de vida de manutenção espiritual. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão compreendendo? Às vezes a gente se contenta com a vida espiritual que nós estamos levando, com o casamento. Vou dar alguns exemplos. Às vezes um casal desiste de sonhar, de lutar por um casamento maravilhoso, cheio de amor, cheio de realizações, de conquistas, e se acomodam. Não investem mais um no outro, não investem mais nos seus relacionamentos, preferem outras coisas. Eles não se separam. Vivem juntos, preservam a instituição casamento. Por causa dos filhos, por causa disso e por causa daquilo. Separação é cara. E o casal sobrevive. Sobrevive. Tem gente dentro da igreja que não sonha mais em ser usado por Deus, em ser ousado na conquista de novas vidas, de discipulado. Se contentaram com a vidinha espiritual que levam. Já não investe mais tempo com a igreja. A igreja não é mais sua prioridade no sentido de estar junto com os irmãos, de lutar junto com os irmãos. Tudo que é programinha tão pequeno, tão marrento, né? Tão medíocre, trocam por conta de uma reunião de célula, por conta de uma situação, por conta de um culto. Não investem nas suas vidas espirituais. Trocam logo um olho. Um olho. Depois vai uma orelha, um dedão. Então muitos não pensam mais ter aquela vida maravilhosa, cheia de propósito de Deus, de ganhar almas, de fazer discípulos, de viver. Estão indo bem na vida, estão acomodados, estão pagando as contas, estão conseguindo viver e pronto. Ter mais gana, mais garra, acabou. Foram intimidados, foram cercados, estão fazendo alianças. É um exemplo de uma célula que perdeu, que está só na atitude de sobrevivência, que não luta para crescer, não luta para desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Todas essas são muito mais atitudes de sobrevivência, de não lutar, de não tentar, de conviver pacificamente com o inimigo, com o mundo, com as crises. Pessoas acomodam. Crises, convivo com as crises, convivo com o mundo, convivo com o inimigo. Tem muito mais diferença entre a minha vida e a vida mundana, e a vida dos que estão aí fora. Só não falo um pouco de palavrão e talvez não bebo mais do que eles. Isso é muito sério. Parece que os crentes estão ficando cada dia mais satisfeitos com pouco. Não consideram mais as promessas da vida abundante que a Bíblia trata. Queridos, essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Não podemos aceitar mais essa atitude. Nós precisamos reagir. Você é um filho de Deus. Você foi lavado e comprado pelo sangue de Jesus. O Senhor te fez mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E nós precisamos reagir. Não podemos fazer mais uma aliança com Anás. Não podemos servir a Anás, porque essa não é a vontade de Deus. Então, podemos observar aqui que o inimigo, de fato, não queria matar eles. Veja o que diz o texto, no verso 2. Ele queria desmoralizar Israel, humilhar Israel. Essa era a proposta do Anás,
humilhar, desmoralizar. E o diabo faz assim. O diabo não pode tocar. 1 João, capítulo 5, verso 18, diz, o diabo não pode tocar, mas ele não pode te matar, mas ele pode te humilhar. Ele pode te enfraquecer. Um crente, porque ele pensa assim, um crente serve a mim muito melhor, com um propósito, quando sai por aí vivendo uma vida que expressa derrota e uma vida medíocre. Para Satanás é um prato cheio, é melhor que matar uma pessoa. Porque ele jogando aí fora, o crente nessa condição, é um prato cheio para tudo. Para pessoas não quererem mais, ser crente é isso, eu não quero. Ser cristão é fazer isso igual eu faço, então nem preciso ser cristão, eu já faço. Então, o diabo sabe que um crente, aliançado com ele nessas condições, serve melhor vivo do que morto. E foi isso que Naás disse. Ele queria atingir, humilhar, fazer o povo comer na sua mão, do jeito que ele quer. Mas nós somos chamados para ser diferente, queridos. Fomos chamados para ser luz do mundo. Fomos chamados para refletir a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, o propósito de Deus. Então essa atitude de sobrevivência é a maior inimiga da vitória. A atitude nossa de comodismo, de sobrevivência, é, de fato, a maior inimiga da vitória. Porque toda aliança com o inimigo terá um preço alto, muito alto. Lembre-se, semeio, colho. Naás, o que ele diz aí o texto? Ele queria fazer o quê com cada homem de Israel? Tirar um olho, qual olho? Direito. Por que o olho direito? Era o olho da mira. O olho da mira. A gente vai mirar, a gente fecha o esquerdo e põe o direito. Era o olho da mira. Ele queria tirar o povo de Deus fora de todo o combate para o resto da vida. Tirar o povo de Deus fora de todo o combate para o resto da vida. E hoje é assim, tudo que o inimigo deseja é que os crentes não se envolvam com o propósito, com a missão que Deus nos deu, que Cristo nos deu como discípulos, de pregar, de libertar, de conquistar a cidade para o Senhor Jesus. E para isso precisa viver de forma santa, de forma digna, de cabeça em pé no Senhor, como um vitorioso que Ele nos fez de fato. Se escolhermos apenas sobrevivermos, não lutar, não sonhar, isso terá um custo alto, queridos. Um custo muito alto. Porque ninguém pode fazer uma aliança com o inimigo e esperar que não vá pagar um preço. Casamentos derrotados, vida cristã medíocre e tudo mais que isso possa colher dentro da sua vida prática. E o diabo sabe que isso é muito precioso. A gente fazendo uma aliança com ele e a gente perdendo um olho, tira a nossa gana da guerra. Tira a nossa gana de lutar. E Naás sabia disso. Furando o olho direito, tirava aquele ímpeto de lutar. Eu não tenho mais condições de luta. Eu vou me entregar. Pelo menos estou vivo. Mas o que fazer? Qual é a solução que Saul fez?
Saul teve algumas atitudes. A primeira delas, parar o que estava fazendo. O que Saul estava fazendo? Trazendo o gado do pasto. Deus usa sempre trabalhadores. Deus nunca usa desocupados. Já ouvi essa frase muitas vezes. Saul estava trabalhando. Chegou com o seu gado, parou o que está fazendo. E nós precisamos também parar, às vezes, o que estamos fazendo, irmãos. Parar um pouco. Avaliar profundamente a nossa vida espiritual. Saul avaliou. Que coisa! Será que nós vamos perder os nossos olhos? Será que nós vamos ficar inutilizados para a guerra? Será que nós vamos ficar assim na mão do inimigo? Como é que está a nossa vida? O que está pensando o pessoal de Jabes? Então ele parou. E nós precisamos parar e fazer uma avaliação da minha vida espiritual. Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha vida? O que eu tenho feito dela? Eu tenho me misturado com o mundo? Eu tenho vivido como as pessoas do mundo? Eu tenho entregue o meu casamento, minha família? Eu tenho entregue a minha gana para lutar, para conquistar, para ser fértil no reino de Deus e abençoado nos meus negócios, no meu estudo? O que eu tenho feito? Então ele avaliou. Não posso mais continuar apenas sobrevivendo. Eu preciso crescer, eu preciso avançar. Eu preciso conquistar aquilo pela qual eu fui chamado. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Saul também olhou a situação com honestidade e deixou-se o Espírito Santo de Deus trazer uma indignação santa em seu coração. Irmãos, nós temos que orar por isso. Espírito Santo de Deus, traga uma indignação santa da minha vida espiritual. De não lutar mais pelo meu casamento, de não lutar mais pelas coisas, de não evangelizar mais, de não discipular mais. Me traga uma indignação, uma fúria santa que me erga, que não mais se sujeite à aliança, talvez você tenha feita com o diabo, permitindo que ele entrasse em alguma área da sua vida. Uma indignação santa para romper com as coisas do mundo, uma indignação santa para romper com a timidez, para romper com o mesmismo, achando que não vai acontecer mais nada. Rompa e deixe o Espírito Santo fazer isso na sua vida. Saul se encheu de fúria santa. E isso, queridos, é uma ação sobrenatural e Deus quer fazer isso na nossa vida. Porque nós precisamos romper com a vida de manutenção. Deus nos chamou para uma vida nova a cada dia. Amém, queridos? Vira para o seu irmão e diz: Deus te chamou para uma vida nova, vitoriosa a cada dia. E o que Saul diz? Pegou o boi, 2 bois dele, esquartejou os bois, mandou um pedaço para cada canto de Israel e diz: vai acontecer isso com vocês, se vocês não se reunirem aqui para lutar contra esses amonitas e pôr eles no lugar deles. E houve um temor do Senhor. E é isso que nós precisamos ter, temor do Senhor. E decidir nos engajar na batalha de implantação do reino de Deus aqui na terra. É isso que precisa acontecer. Senhor, me dê temor. Minha vida não é só trabalho, minha vida não é só o estudo. Aliás, tudo isso é para o teu reino. E eu vou ser abençoado nos meus negócios, eu vou ser abençoado no meu estudo, eu vou ser abençoado porque eu priorizo o teu reino. E eu vou ser abençoado nas minhas finanças porque eu priorizo o teu reino. Eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel. Tem que ser uma atitude de temor a Deus.
uma atitude de temor. Para ilustrar bem isso, 2 casos bem claros na Bíblia. Um é totalmente um exemplo negativo, mostrando exatamente o que nunca devemos fazer. É o caso de 2 de Reis, capítulo 13, versos 14 a 19. Não vamos ler hoje, mas eu vou contar a história rapidamente. É a história do rei Jeoás e Eliseu. E aí são flechas. Eliseu está morrendo. E Jeoás, o rei, que considerava Eliseu o seu pai, foi visitá-lo na sua casa. Chegando lá, encontra o profeta deitado no seu leito. E Jeoás abraça Eliseu e diz: meu pai, o Senhor vai levar você. E ele chora e fala aquilo nos ouvidos do profeta. E o profeta diz: Jeoás, pega algumas flechas em meu arco, estique, eu vou pôr as minhas mãos sobre você, atire uma flecha. Ele atirou uma. Ele diz: agora crave algumas flechas aí. Ele fez 3 vezes. E ele profetizou: a primeira vez que ele atirou, você vai destruir os seus inimigos. E a segunda vez, olha, você vai ser vitorioso nas lutas. E aí ele parou, ele não gastou todas as flechas que ele tinha. E o profeta recriminou por conta disso. Porque você não teve ousadia de lançar todas as suas flechas, esse será o número de batalhas que você terá. Você só será vitorioso em 3 delas. Mas se você fosse ousado e não se contentasse com essa vida espiritual, você teria vitória completa. E foi assim que aconteceu. E outro exemplo é o de Marcos, capítulo 5, versos 21 a 23, quando o Jairo, chefe da sinagoga, tem a sua filha doente, e ela estava indo para a morte. E aí então o que aconteceu? O Jairo sai correndo atrás de Jesus e encontra vários obstáculos. E chega até a notícia de que a filha dele morreu. Mas ele cai de joelhos diante de Jesus e clama: Senhor, visite minha filha agora. Senhor, a notícia é que ela morreu. Eu vim aqui e ela estava viva, mas chegou a notícia que ela já morreu. E Jairo não desistiu. Jairo não se conformou. Jairo disse: a minha filha não está morta. E às vezes nós não temos que nos conformar. Meu casamento não acabou. Eu não estou falido. Eu preciso de Jesus. Jesus precisa dar um jeito na minha vida. E ele clamou de joelhos. Ele pediu incessantemente para Jesus. Jesus viu fé naquele homem. Jesus se levantou e foi até a casa desse homem. A filha realmente estava morta, mas Jesus levantou e ressuscitou aquela menina. E é assim, como Jairo, que nós devemos ser. E não como Jeoás, o rei das flechas, das poucas flechas. Precisamos ter gana. Não podemos entregar nossos olhos para o diabo. Não podemos entregar nossa força para a guerra, para a conquista nas mãos do diabo. E o que falta no nosso meio é intensidade espiritual. Precisamos ser mais intensos espiritualmente. Nós desistimos muito fácil. Entregamos o olho para Satanás muito rápido. Oramos pouco, jejuamos pouco. E nós não pagamos um preço para conquistas maiores na nossa vida. Porque falta gana, falta intensidade, falta visão, falta clareza da missão. Você está indo lá, não para ganhar dinheiro. Deus vai abençoar a sua vida, você vai ganhar muito dinheiro. Mas quando você tiver clareza da sua missão, que é ganhar vidas e expandir o reino de Deus.
assim nos seus estudos. Você não está lá para ser um médico ou ser um advogado, enfim. Você está lá para onde quer que você vá, seja um abençoado cidadão do reino de Deus, declarando o reino de Deus onde você está. Mas nós entregamos fácil, não pagamos um preço. Conquistar almas para Jesus se tornou algo pesado demais, impossível em alguns momentos. Conquistar profissionalmente algumas coisas, conquistar a família, restaurar o casamento, é algo impossível para muitos de nós. Mas temos que ser como Jairo, ou sermos como Saul, sermos cheios da ousadia do Espírito, cheios do temor do Senhor, cheios da indignação, refletirmos bem o que temos feito até agora e sairmos para conquistar para o Senhor. Precisamos decidir que nós não somos cidadãos cristãos da manutenção, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós precisamos decidir isso. Isso é uma questão de decisão. Seja fiel no Senhor, seja fiel com as coisas de Deus, com os princípios, seja fiel. Temos costume de desistir rapidamente ao primeiro obstáculo. Seja Jairo nesse momento, seja Saul nesse momento, não desista, não faça uma aliança com o diabo. O Anás está pronto a fazer uma aliança com você. E ele quer te ferir mortalmente, para te humilhar, para te colocar para baixo, para colocar em você numa situação que você não se levante mais, não guerreie mais, não tenha mais forças, ânimo para guerrear. Não se acomode, não faça uma aliança com o inimigo, não negocie valores. Não negocie os sonhos de Deus para a sua vida. Não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Mas se você já foi ferido, creia que Deus pode curar, pode te restaurar, pode te trazer novamente visão espiritual. Querido, é isso que eu tinha falado nessa noite. Deus quer nos dar uma vida vitoriosa, porque é essa a nossa identidade. Nosso negócio é vitória, e não qualquer vitória, a vitória do Senhor Jesus. Vitória contra o inimigo, vitória para levantarmos a nossa vida no patamar fora da mediocridade, fora da aliança com Anás, a colocarmos de fato onde Deus quer que a gente realmente esteja. Nosso casamento esteja, nossa vida profissional esteja. Deus quer nos abençoar. Nós já somos mais do que vencedores. Agora, nós precisamos romper com toda a aliança que fizemos com Satanás. Se você não crê mais, meu irmão, agora é a hora de romper. É a fúria do Espírito Santo enchendo o teu coração. É o temor de Deus envolvendo a sua vida. Faça uma avaliação aí. Tome uma decisão. Curve-se diante do Senhor. Faça dele o seu vitorioso. Ponha no lugar certo as coisas. Não abra mão, tenha fé. Clame ao Senhor como Jairo. Mesmo que a impossibilidade humana seja visível, a menina está morta. Há uma ação sobrenatural de Deus na ressurreição. Amém, queridos? Deus quer ressuscitar o seu casamento. Deus quer ressuscitar as suas forças para avançar no reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Se Naás te feriu, Deus quer te curar nessa noite. Curve sua cabeça, feche seus olhos.
Ore ao Senhor pedindo cura. Cura. Cura da sua visão. Cura para a sua vontade, que hoje é tão fraca. Talvez tão débil. Negociou tanto tempo com Naás, com Satanás, entregando logo de cara, no primeiro obstáculo, o teu casamento, a tua gana em servir ao Senhor, teu chamado para honrar o Senhor, para viver pela fé no Senhor. Você entregou no primeiro grito de Satanás. Mas hoje o Senhor quer te levantar. Ele já te deu a vitória. Nós somos chamados para a vitória. E hoje o inimigo está sendo derrotado. A verdade do Senhor está expondo as mentiras de Satanás. E está caindo por terra, em nome de Jesus, toda a cegueira que o diabo trouxe para a sua vida. O Senhor quer te levantar, meu irmão, minha irmã. Você é vitorioso, querido. Não desista. Não desista. O Senhor tem o melhor para a sua vida. A alegria da ressurreição, Ele já repartiu para todos nós. A alegria de vermos todas as coisas que nós achamos impossíveis, é possível para Deus. Até mesmo aqueles sonhos mais distantes, mais impossíveis aos seus olhos, Deus quer te dar e restaurar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Aliás, os pastores vão orar por você daqui de cima. Nós vamos orar repreendendo a ação diabólica de toda ação, de toda aliança. Nessa noite você vai quebrar, está quebrando. E o Senhor vai te reerguer, vai te pôr numa nova posição. Vai romper as cadeias, as algemas. Vai quebrar em nome de Jesus. Então sai do seu lugar numa atitude de Jairo, de Saul, descontente com alguma coisa espiritual na sua vida, e diga: Senhor, é nessa noite que o Senhor iniciará algo poderoso na minha vida. Eu creio, eu preciso, eu necessito. Sai do seu lugar e venha, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, tua palavra diz que tu nos tens dado autoridade sobre toda a obra do mal. Senhor, tu nos tens enviado a pregar, mas também nos tens enviado a expulsar todos os demônios, a destruir todas as obras que o diabo tem feito. Agora, Senhor, como tus servos, como tus ministros, como tus filhos, como discípulos teus, no poder da tua palavra, nos levantamos, Senhor, contra toda obra do mal, contra todo pacto diabólico, contra toda amarração de Satanás na vida de nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós destruímos todas as obras do diabo. Em nome de Jesus, nos levantamos contra todas as obras que Satanás fez, contra as vidas de nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, no poder da tua palavra, nós repreendemos toda a obra do mal e declaramos agora, em nome de Jesus Cristo, a libertação de cada vida aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós estendemos nossas mãos, quebramos as maldições do inferno, em nome de Jesus, Pai, declarando que teu poder, declarando tua unção, declarando a tua libertação na vida de cada irmão, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós rendemos graças a Ti. Nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que começa e termina aquilo que o Senhor fez. Nós sabemos que nós estamos num processo e nós cremos que o Senhor está indo à frente de cada um de nós. Pai, nessa noite nós entramos em concordância como pastores destas ovelhas que o Senhor tem nos dado. E nós declaramos, Deus,
o fim, Senhor, de todo sentimento, de toda prostração, de toda, ó Deus, posição de derrota, de desconfiança, ó Deus, de fraqueza, de se sentir inadequado em relação à Tua palavra, à Tua vontade, aos Teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, nós erguemos o trono de Jesus nesse lugar, nós derrubamos todo o trono, Pai, que o diabo levantou no coração de qualquer um dos nossos irmãos, nós expulsamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, todo espírito contrário à Tua vontade, todo espírito que amarra, que tenta possuir, que tenta, Deus, desanimar, que tenta escravizar, Pai, nós repreendemos, espírito de prostituição, sai do nosso meio, espírito de vício, sai do nosso meio, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual caia por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de falência, Pai, de desânimo, de derrota, Senhor, manda os Teus anjos agora dissipar toda obra do mal, varrer, Deus, toda obra do maligno, Pai, põe por terra, derruba todo espírito que se levantou, Deus, tentando se manifestar como mais poderoso do que o Senhor. Pai, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente crê, do que a gente espera, e nós nos colocamos debaixo da Tua poderosa mão, nós sujeitamos a igreja ao comando de Jesus, e nós resistimos a toda obra do diabo, e nós declaramos nessa noite, que o diabo está começando a correr da vida dos nossos irmãos, todo casamento, Senhor, que está em crise, em conflito, em nome de Jesus, vai ser reconciliado, vai ser restaurado para a glória do Senhor, vai ser levantado para testemunhar do amor de Deus, do poder de Deus na sua vida. Deus, toda empresa que está, Deus, tentando, ó Deus, ser vencida, tentando fechar as portas, em nome de Jesus, abre as janelas dos céus, dá, Deus, da abundância do alto, para a vida dos nossos irmãos. Pai, levanta essa igreja, o Teu povo, para que, ó Deus, as nossas palavras sejam coerentes com a nossa vida e que a gente testemunhe do Teu poder nessa sociedade. Em nome de Jesus, nós declaramos o poder de Deus, a indignação que vem do Espírito, ó Deus, nas nossas vidas, para que os Teus propósitos se cumpram em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqueles que concordam, digam amém e glória a Deus. O Senhor é fiel. Nós queremos ouvir os irmãos testemunharem. Deus é fiel. Se a crise veio, meu irmão, é para que você se levante, seja chacoalhado. Deus vai te abençoar. Nós cremos nisso, em nome de Jesus.